pensei num sonho antigo, recorrente, que eu tinha de morar na Europa. E morar, para mim, que já viajei muito e que, enfim, já morei fora, no mínimo 2 anos. Que eu acho que antes disso pode ser um sabático prolongado, pode ser alguma outra coisa. Mas morar, saber o que é morar naquele lugar, eu acho que são 2 anos. Eu tinha 67 anos. Aí eu falei, bom, se eu quero realizar esse sonho, eu tenho que fazer agora, porque eu vou mudar para a Europa quando eu tiver 100 anos. Porque se o futuro chegar, acabou a vida, né? O futuro, ele é um lugar inspirador, um lugar de infinitas possibilidades. No futuro, tudo pode acontecer, né? Se você tivesse há 3 décadas atrás e alguém falasse para você que existe uma coisa como o Uber, seria completamente, né, uma pessoa louca, imaginasse alguma coisa assim. Então, no futuro, realmente tudo pode acontecer. E se ele chegar, se ele estiver entre nós, não existe mais esperança, não existe mais inspiração, né? Não existe mais desejos, sonhos, né? Tudo isso faz parte de que existe um lugar lá longe chamado futuro, em que as coisas poderão um dia acontecer, né? Olá, eu sou Noêmia Colonna, jornalista, 52 anos, uma mulher inquieta, curiosa por natureza e profundamente interessada em ouvir e compartilhar histórias de mulheres maduras que não cabem em uma única definição. Mulheres multipotenciais. Mulheres que mudam, recomeçam, experimentam. Então, respira, fica comigo, porque o Um Causa à Parte vai começar. E o episódio deste mês coincide com o meu aniversário de 52 anos. E apesar de ter muitos números nesta história, não é somente sobre isso que eu vou conversar. Este foi um aniversário especial não somente porque eu celebrei no Marrocos, um lugar bonito e caótico, mas também porque chego à mesma idade em que o meu pai morreu. Ele tinha exatamente 52 anos e morreu em um acidente de carro enquanto trabalhava longe de casa, da mulher e dos filhos que tanto amava. Eu era uma adolescente de 14 anos e perder meu pai nesta fase tão sensível da vida, obviamente, teve um impacto doloroso e me rendeu alguns traumas que eu fui superando ao longo da vida. Meu pai me fez muita falta. É claro que chegar aos 52 anos me enche de sentimentos contraditórios, porque afinal eu estou bem viva e o meu querido pai se foi. Ele merecia muito continuar vivendo. Eu olho para frente e o mentalizo. Eu quero dizer a ele que sua filha, com a mesma idade em que ele partiu no auge da vida, tão bonito e tão produtivo, está solta no mundo, apreciando a vista de uma Medina nesse país do norte da África, com mais voos a caminho. E eu sou imensamente grata por todo o amor paterno que, mesmo existindo apenas em uma curta parte da minha vida, me permitiu ser e estar onde eu estou hoje, no dia do meu aniversário. E tudo isso me faz pensar no tempo. Pensar em tudo aquilo que herdamos das pessoas que amamos e em tudo aquilo que escolhemos fazer com essa herança. Como eu disse no início, eu estou gravando esse episódio recém-chegada do Marrocos, um país que me lembra muito a vida. Bonito, caótico, imprevisível, e enquanto atravessava ruas, mercados, desertos e silêncios, uma pergunta não saía da minha cabeça. Quanto futuro ainda cabe em uma vida depois que a gente chega à maturidade? Foi então que eu pensei na mulher que conversa comigo hoje. Uma mulher de 72 anos, futurista, palestrante renomada, nômade digital, avó, mãe, viajante e uma das pessoas que mais me fazem acreditar que idade e futuro não são opostos. Pelo contrário, talvez sejam parceiros. Hoje eu converso com a Béia Carvalho, paulistana, viajante inveterada, mãe de 2 filhos empreendedores, avó de 3 netos, amante de vinho e de bons papos que atravessam a noite.
Depois de muitas vidas vividas, como professora de inglês, publicitária, empresária, consultora, ela encontrou na futurologia uma forma de ajudar pessoas e empresas a pensarem os próximos anos com mais coragem e menos ilusões. Fundadora da 5 Years From Now, há quase 2 décadas, Béia fala sobre como insistimos em usar velhos mapas para navegar um mundo que mudou completamente. Pois esta mulher, aos 72 anos, continua inquieta, curiosa e em movimento. Entre 2023 e 2025, ela viveu entre a Europa e o Brasil como nômade digital em seu projeto 69, uma experiência de reinvenção que a levou a construir uma nova vida em Lisboa, cidade onde ela mora hoje e de onde ela vai falar comigo. Mas, acima de tudo, a Béia é uma dessas mulheres multipotenciais que nos lembram que o futuro não tem idade, mas a gente, mulheres maduras, temos a idade do futuro. Muito, muito, muito bem-vinda, Béia, ao meu Caos à Parte. Eu já começo perguntando, nós, mulheres maduras, já estamos no futuro? Primeiro eu preciso agradecer essa maravilhosa apresentação. Muito obrigada, que lindo, lindo estar aqui. Muito obrigada pelo convite, assim, foi tão bom a gente se reconectar e falar. Pois é, você sabe que eu sempre falo uma frase que é um pouco, que é contrária, assim, ao que as pessoas dizem, que assim, o futuro já chegou. Eu digo que o futuro não chegou, o futuro está lá no futuro, onde ele tem que ficar, porque se o futuro chegar, acabou a vida. Com certeza. O futuro, ele é um lugar inspirador, um lugar de infinitas possibilidades. No futuro, tudo pode acontecer. Aí, quando eu falo isso, a pessoa fala, mas não é tudo que pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Se você tivesse há 3 décadas atrás e alguém falasse para você que existe uma coisa como o Uber, seria completamente, né, uma pessoa louca, imaginasse alguma coisa assim. Então, no futuro, realmente tudo pode acontecer. E se ele chegar, se ele estiver entre nós, não existe mais esperança, não existe mais inspiração, né? Não existe mais desejos, sonhos, né? Tudo isso faz parte de que existe um lugar lá longe chamado futuro, em que as coisas poderão um dia acontecer, né? Então, num dia lá no passado, a gente imaginou, né, que por conta da longevidade, que é uma macro tendência, né, ter mais a ver com mulheres, né, as mulheres vivem mais do que os homens e vivem mais e vivem melhor do que os homens, né, nós estaríamos aqui na posição que nós estamos, mas agora nós estamos no presente, né? Existem outros futuros para nós, para as meninas, para as mulheres mais maduras. Então, eu acho que esse ponto é um ponto, essa frase que eu digo, o futuro não chegou, eu acho que vale para todo mundo, mas é particular para a mulher que vê pontos finais na sua vida. Se ela conseguiu estudar, teve um ponto final, ela já estudou. Se ela casou e teve filhos, checked, teve esse ponto final, né? E agora que os filhos cresceram, é difícil ela imaginar novos futuros, porque ela pensa que o futuro é só, então, a próxima etapa é repetir o que ela fez, que é criar filhos, só que agora é criar netos. Né? Então, esse ciclo da mulher que tem um roteiro pré-roteirizado para a vida dela, em que não existe um momento em que ela olhe para o futuro e fala assim, e qual outra vida eu vou ter, já que eu posso viver 30 anos mais, 40 anos mais? Quer dizer, quando você pensa que seu pai teria 92 anos, né? Não, ele teria 90 anos esse ano, ele faria 90 anos. 90 anos. Minha mãe tem 92, ela está viva, nada todo dia. Então, você pode pensar que você tem 40 anos a mais. O que você vai fazer com isso?
Que eu posso chegar. É essa pergunta que me faz. Então você tem que olhar para o futuro e ver essa dimensão, que a sua dimensão não pode ser esse roteiro que é estudar, trabalhar, ter filhos, cuidar de neném, não pode ser só isso, né? Quantas coisas que você poderia fazer, inclusive, se o seu querer, né, é cuidar de pessoas, mas numa outra dimensão, numa ONG, internacionalmente, né? Cuidar de pessoas não quer dizer só cuidar da sua família. Você já fez isso por, sei lá, 50 anos, 60 anos, tem mais 40 anos pela frente, o que você vai fazer? Exatamente. Essa questão do ponto final que você fala, para mim fica ainda pior e mais evidente quando a gente chega na maturidade. Depois dos 45, 50 anos, a cobrança do não, do ponto final, vem dos dois lados, né? Vem das próprias mulheres e da sociedade em torno dela. Depois de 50, você não pode fazer isso mais, não. O quê? Mudar de país, fazer um intercâmbio para aprender novas línguas aos 60? De jeito nenhum, né? E se a gente não tem essa consciência, a gente vai se fechando nesses pontos finais, né? E aí você fala assim, mas qual é o problema? Poderia não ter nenhum problema. Poderia não ter, mas não é o que a gente vê. O que a gente vê são pessoas adoecendo fisicamente e emocionalmente, porque você fica num ciclo de vida muito repetitivo e fechado, né? Quando o ser humano, né, ele é sem fronteiras, né? A gente sempre, quando vai num lugar novo, né, e fala assim, putz, por que alguém chegou aqui nesse lugar? Não estava bom lá atrás, né? Por que a pessoa não parou lá atrás? Não, a pessoa subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha de novo, fez uma cidade lá em cima. É da nossa natureza, né? Explorar, se inquietar, ter prazer, né? Depois dessa inquietação, de descobrir alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente adoece mentalmente porque essas portas vão se fechando. Porque se não acontecesse nada de ruim, estava tudo bem, né? Você tinha posto um ponto final na sua vida, você ia viver X anos e estava tudo bem. E a outra coisa, quando a gente olha para o futuro, que nos faz, né, pensar em outras vidas, em outras vias, né, em outros caminhos, é o fato de que o futuro não é assim cor-de-rosa. Ele não é um lugar. Você fala, nossa, vai dar tudo certo, né? Ele é um lugar de trabalho, ele é um lugar de luta, né? Ele é um lugar completamente diferente daquele lugar que os seus avós, ou dependendo da sua idade, quem estiver assistindo, seus avós ou seus pais se aposentaram, né? Quer dizer, esse roteiro que é nascer, estudar, trabalhar, casar, aposentar, o último pedaço, que era a morte, ela estava muito perto do aposentar. Sim. Então, realmente, não tinha muito o que se planejar para o futuro. Ou seja, a morte estava bem ali, pertinho do futuro, né? Essa extensão absurda de 20, 30, 40 anos é uma coisa muito, muito, muito recente, né? Por isso que a gente está atônito também, assim, mas, né? Não, será que eu vou viver esse tempo? Acho que sim, né? Eu tenho uma mãe de 92, então, pelo menos geneticamente é provável. Então, o fato de que o futuro não está todo dado, redondinho, quantas pessoas podem viver com o seu dinheiro de aposentadoria? Que eu conheço, raríssimas. Então, quando você olha para o futuro, eu vejo assim, não como uma escolha de você pensar em novas vidas, como uma necessidade absurdamente necessária. Aqui e agora, você tem que parar e começar a pensar. Até porque essas novas vidas, elas podem e devem ser pensadas no presente, né, Béia? Exatamente, é o único lugar. Então, quando você olha para frente e você pensa em alguma coisa para frente, você se dedica, né? Eu falo assim, a gente passa 100% do nosso tempo pensando no presente e não passa 1% pensando no futuro. Então, quando você se dedica a refletir, a pensar, a sonhar sobre o futuro, você fala assim, será que seria possível tal coisa? Será que eu seria capaz de fazer isso?
será que. Então vamos dar. Será que eu seria capaz de me divorciar? Será que eu seria capaz de começar um empreendimento? Será que eu seria capaz, aos X anos, de começar a fazer uma coisa que eu adoro, que é fazer brigadeiro? São perguntas, não importa, não tem pergunta certa, a pergunta que passar na sua cabeça, o desejo da sua cabeça. E a partir do momento que você visualiza aquilo, você fala, não, eu acho que eu seria feliz, assim, agora nessa nova etapa da minha vida, fazendo brigadeiro e empreendendo nessa área, né? Então, como que faz isso? São coisas que você tem que pensar no presente. Como que faz isso? E você aplicou tudo isso muito à sua vida? Você diria que a Béia hoje, essa mulher de 72 anos, com tantas múltiplas habilidades e profissões, utilizou essa metodologia? E como é que você fez? Não, assim, esse meu último projeto foi exatamente assim. Eu estava na pandemia no Brasil, no meu apartamento, super privilegiada, morava sozinha, eu não estava com nenhum dos grandes problemas enfrentados pelas pessoas, né? E pensei num sonho antigo, recorrente, que eu tinha, de morar na Europa. Sempre quis morar na Europa. E morar, para mim, que já viajei muito e que, enfim, já morei fora, no mínimo 2 anos. Né? Porque eu acho que antes disso pode ser um sabático prolongado, pode ser alguma outra coisa, mas morar, saber o que é morar naquele lugar, eu acho que são 2 anos. E aí eu me vi eu tinha 67 anos. Aí eu falei, bom, se eu quero realizar esse sonho, eu tenho que fazer agora, porque eu vou mudar para a Europa quando eu tiver 100 anos, né? Tenho que mudar agora, que eu tô bem, né? Daí, e como que faz isso? E aí eu falei, como que faz para mudar para a Europa, viver lá 2 anos, depois voltar, né? Eu vou voltar, então eu não posso me desfazer do apartamento. E a partir daí eu comecei a fazer perguntas para mim. Então, assim, se eu alugar o apartamento, eu vou ter uma renda X. Se eu deixar de pagar esse roubo, essa exorbitância que é o seguro-saúde no Brasil, e se eu deixar de pagar isso, mas eu vou ter que ter alguma coisa lá na Europa. E fui pensando várias coisas, da onde que ia sair esse dinheiro. Se eu começar a economizar tanto, quanto eu economizo por mês em quanto tempo? É isso, perguntas. Que às vezes a resposta não vem na hora. Que é o que eu te falei. Quanto mais perguntas você faz, você não consegue voltar para trás e ser aquela pessoa que não tinha feito aquelas perguntas. Porque agora você já tá você tá numa outra vida já. Você tá na vida que está fazendo perguntas sobre um novo futuro. Você já mudou de vida. Exatamente. Né? E aí eu pensei, bom, para alugar o meu apartamento mobiliado, eu tenho que dar um jeito nesse apartamento aqui, né? Tem que ser um apartamento, quase que um hotel. Tem que estar tudo prático, funcionando, para eu poder alugar e voltar a ele depois, né? E aí eu me desfiz. É que todo mundo fala isso, eu me desfiz de uma porrada de coisa, um caminhão de coisa, mas é assim, é inimaginável. Mas só uma pergunta, Bey, mas como é que você conseguiu resistir ao não apego? Porque, afinal de contas, você fez uma coisa que nessa idade ninguém fala, ninguém faz, mas você foi lá e fez. Como é que você conseguiu falar, desapeguei? É porque o sonho é maior. Você fala, eu quero morar na Europa. Aí outra, assim, eu não teria renda, porque eu morando no Brasil, eu sou palestrante, eu tenho renda. Então, de um lado eu conseguia mais dinheiro, do outro lado eu tinha uma perda. Então, tudo isso, eu fiz um cálculo que demoraria 3 anos para eu realizar tudo isso. Arrumar a casa, guardar o dinheiro, todas essas coisas, desde coisa pequena. Eu listei 300 tarefas. Uau, planejamento total, né? Para fazer uma mudança dessa tem que planejar. Planejamento. Quando eu listei as 300 tarefas, eu comecei a compartilhar essa viagem com uma lista de transmissão, uma lista de pessoas que eu tinha no WhatsApp, da qual você faz parte. Exato, acompanhei. E
E comecei a falar, olha, né, eu tô pensando assim, tô pensando assado, o nome do projeto é Projeto 69, porque eu penso que o dia que eu chegar na Europa eu vou ter 69 anos. Essa preparação durou 2 anos. E chegou o dia de ir embora, que foi dia 12 de fevereiro de 2023, e dali um mês, dia 14 de março, eu faria 69 anos. Então, realmente, eu fiz E não voltou, né? e não voltei. Agora, tem uma coisa muito importante, que não estava no meu planejamento, e que aconteceu, e que ela tem uma dimensão muito, muito grande, que foram as amizades. Eu estava tão focada em como eu ia viver, se seria possível viver, aonde que eu ia viver, como eu ia viver, se o dinheiro ia dar. Eu estava tão focada nisso que eu não pensei assim, como que eu vou conhecer pessoas, onde elas estão. E o que aconteceu foi que eu conheci muita gente em muito pouco tempo. Mas em muito pouco tempo. Eu conheci muita gente que são meus amigos, continuo conhecendo, que são meus amigos até hoje, que a gente vê, né, nos estudos, que fala sobre uma das razões das mulheres viverem mais e viverem melhor que os homens é o ciclo de amizades, né? Sim. Então, assim, não foi uma coisa que eu falei, ai, olha, como eu estou ficando mais velha, eu preciso ter mais amizades, eu preciso cultivar as amizades. Não foi receita, mas foi essa disposição de querer conhecer, de caminhar literalmente, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa boa daqui. E isso faz uma diferença tremenda na vida da gente, quando a gente está acima dos 50, que é essa coisa de termos amigas. Mas, paradoxalmente, tem muitas mulheres que têm dificuldade de fazer amigas e amigos nessa idade, exatamente porque está presa a paradigmas do passado, né? De que não, sou velha demais para isso. Inclusive tem medo de mudar, com medo de perder as relações familiares e de amigos que tem desde a infância, né? Como é que você vê isso? Então, eu geralmente falo para as pessoas começarem online. Eu acho uma super dica isso. Que é você, assim, que assuntos você gosta? Que assuntos você é ignorante? Que assuntos você é ignorante que você gostaria de saber mais, mas você não quer ir na universidade, você não quer fazer o cursinho ali da esquina. Começa a seguir. Aí eu queria saber mais o que que é esse negócio de pessoas trans. O que que é isso? Como que é isso? O que que é? Como que é? Como se dá? Como que é a cirurgia? Tem cirurgia? Como que é? Começa a seguir pessoas, bem, né, nas redes sociais. Você não segue um monte de meme, um monte de coisa. Começa a seguir uma pessoa que é uma pessoa super especialista no assunto de transgênero. Começa a seguir uma pessoa que fala sobre mulheres 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Quando você começa a seguir essas pessoas, você fala, mas é online, Bé, eu tô falando de conhecer mesmo, de falar tal. Então, aí você começa a se conectar com pessoas de uma forma mais fácil, que talvez seja você aos 60 anos, falar onde que eu vou achar uma amiga, como que eu vou começar uma amizade com uma outra mulher, ou com um outro homem, obviamente não precisa ser, amizade, né, amizade não precisa ter sexo. Inclusive com pessoas de idades diferentes. É tão bacana, né? A gente ter amigos mais jovens. Inclusive com pessoas, então, eu acho que as redes, elas são um caminho tão curto para isso, porque o que nos une nesses assuntos não é a idade. Ali naquele fórum, naquela discussão, daquele post, tem uma pessoa de 15 anos que está discutindo ali, e tem uma pessoa de 60, e tem uma pessoa que mora fora, que não está no Brasil, e tem uma pessoa que mora no Brasil, mas não mora na sua cidade, da onde você está falando, da onde você está ali, né? E aí, essas coisas é a minha receita, eu não sei se vale. Porque, assim, eu me aproximei de N pessoas presencialmente, porque eu as conheci primeiro online. Mas conhecer por exemplo, no meu livro eu falo
de quando eu fui para Londres e fiquei na casa dos meus amigos, que eu só conhecia eles online. E vice-versa, né? Óbvio. Que Então, eu fiquei bacana. na casa deles. Eu conheço pessoas aqui em Lisboa que eu só conhecia online. Mas é o seguinte, eu acho que quando você faz essas amizades online, você faz um peneirão. Então, a hora que você vai encontrar, você fala assim, eu sei quem é a Noêmia. Pode ser que da hora que a gente se encontrar e começar a ser amiga ali, eu não gosto de uma coisa, você não gosta de uma coisa minha, mas isso daí é a vida. Mas assim, o grosso eu sei quem você é. Os seus interesses, né? A gente tem muita coisa, nós duas temos muita coisa em comum, Exato. né? E a gente se segue E, nas redes sociais há um tempão, né? A gente já sabe bastante coisa. exato, então assim, a possibilidade é um peneirão do que eu de repente falo assim, tá, então hoje eu vou sair de casa e vou fazer amizade? Também pode, tá? Também pode. Você entra no elevador, eu dava essa dica quando eu fazia um curso que chamava Let's Network Together, em 2011. Que era assim, eu falava assim, todo dia você tem que conhecer uma pessoa nova. Como que faz? Faz assim, você desce no elevador, entra uma pessoa, você fala assim, oi, eu sou a Béia Carvalho, eu moro aqui no 1C, eu sou palestrante, e você? Aí a pessoa, uau, minha vizinha. A pessoa ficava desconcertada. E aí a pessoa fala assim, eu, sei lá, a pessoa fala, ela é louca, não vou responder nada, eu vou esperar chegar ao meu andar e sair correndo e nunca mais olhar para essa tal de Béia Carvalho. Ou ela vai dar risada, ou ela vai falar, eu moro no 4B e eu sou engenheiro. Sei lá, entendeu? Qual vai ser a coisa horrorosa que vai acontecer se você fizer isso? Nada. Você concorda? Não vai acontecer nada de horrível. Você é uma mulher com múltiplas tarefas, funções, já exerceu trocentas profissões. Verdade. E agora você está morando em Lisboa, concluiu o seu projeto 69, mas o Isso. que me deixa mais curiosa é sobre a futurologia. O que é a futurologia e por que você se interessou por esse assunto? Eu acho que a futurologia é você olhar, para mim, né, para o futuro de uma maneira positiva. Então, você olhar para o futuro e pensar que coisas boas esse futuro pode trazer. Lógico que ele vai trazer coisas ruins também, óbvio. O que esse futuro pode me trazer? Ele pode trazer um leque de coisas, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu planejamento para vir morar aqui, eu não contava com a guerra da Ucrânia. Exato. Que você que mora na Europa sabe muito bem. Então, o que eu imaginava que daria para viver por mês, não dava, mas já estava pronto. Eu já estava aqui. Como que faz? Então, lógico que não é porque você pensou no futuro, porque você se dedicou ao futuro, porque você fez um puta de um planejamento que as coisas vão dar certo. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas falam, para que você planeja se as coisas nunca dão certo? Você não planeja para as coisas dar certo. Você planeja para, de todas as possibilidades que existem no futuro, você escolher uma. Quando você escolhe uma, essa via que você escolheu, ela fica bem clara para você. E quando você planeja, para você escolher uma via, você olhou várias. Exato. Certo? Por isso você escolheu essa. Então, quando essa não dá certo, você não está perdido. Quando essa não dá certo, você já olhou várias. Você tinha olhado várias antes. Então você fala, essa não dá certo, mas tinha uma outra aqui perto que, né, que é o jogo de cintura, que é a flexibilidade, que é olhar que uma coisa não dá certa, não como uma derrota pessoal. Não tem nada a ver com o pessoal. Não tem nada a ver com você. É a vida. Se você soubesse tudo o que ia acontecer na vida, não chamaria a vida. Né? A vida é assim. Eu conheci casais aqui que resolveram mudar para cá e chegaram aqui em um mês eles se divorciaram. Um mês. Você veio para cá para viver a sua vida com esse marido, tarará, tarará. Não, tchau, tchau. É por isso que é bom, é porque muda, porque imagina se a nossa vida fosse igual, todo dia igual, todo dia igual, todo dia, é desesperador. Então, assim, as coisas que dão errado, nem sei se a palavra é errado, né? As coisas que não foram naquela toada, naquele jeitinho que você planejou, acontece, é a vida. Tem coisa, obviamente, que te deixa uma semana
de cama, né? Putz, como é que vai acontecer isso? O que eu vou fazer agora? É lógico, ninguém tá falando que você vai passar pelas coisas sorrindo enfim, sem sofrer. Mas esses reveses, o sofrimento desses reveses, eles têm que ser vistos assim, como reveses, né? E que você tem energia para passar por isso. Você já tem, no passado você tem energia para passar por isso. E por que você ficou interessada nesse assunto? Por que falar sobre o futuro? Porque eu venho do mercado publicitário. E o mercado publicitário, ele não vê o futuro. Então, eu trabalhava na área de planejamento. Então, aquilo me irritava muito, porque, por exemplo, principalmente quando eu comecei a trabalhar com grandes marcas, que eu pensava assim: nossa, eles estão fazendo essa ação hoje, sei lá, para agosto. E quando a gente for falar de Natal, essa ação aqui, ela vai ser um ruído. Não vai ser muito bom ter falado disso em agosto e falar de outra coisa em Natal. E aí eu falava assim, não, vamos pensar uma coisa mais, né, a longo prazo. Aí só, Béia, você pensa demais. Não, a gente faz isso aqui agora, depois a gente faz outra coisa. Não tinha essa continuidade, né, de rumo em direção ao futuro. Era tudo meio interrompido, assim. Então, eu falei assim, um dia eu vou fazer uma coisa que é sobre pensar sobre o futuro. Mas não tinha essa coisa assim, futurologia, a futuróloga, a futurista. Era assim, um dia eu vou pensar um negócio para os empresários pararem e pensarem sobre onde as empresas dele vão estar daqui 5 anos. E foi assim que nasceu a 5 Years From Now. Quer dizer assim, parar com os empresários, cara que comanda aquele negócio. Ele que tem que parar, porque foi ele que abriu aquele negócio. Ele tem que parar e pensar onde que essa empresa vai estar daqui a 5 anos. Ah, daí o nome. 5 Years 5 From Years Now, From a Now. partir de 5 anos, de 5 anos para frente. Daqui a 5 Olha só. anos. Então, você sugere nessa metodologia que a gente pare para pensar a cada bloco de 5 anos, a gente planeja a nossa vida e fala agora o que vai ser de mim? Porque eu faço isso, você acredita? Eu amo 5 anos. A cada 5 anos, Béia, eu mudo. Eu repenso minha carreira, eu entro em transição, eu mudo um hábito. Eu sempre pensei em blocos de 5 anos. Olha que Olha que legal. bacana. É porque, se você pensar 3 anos, é muito rápido, é muito pouco. Daqui 3 anos está muito perto de hoje, então você não consegue se desvencilhar do dia de hoje, você não consegue se desvencilhar dos problemas de hoje. Você fala, daqui 3 anos vai ser mais ou menos igual, porque assim, eu tô no 3º ano da faculdade, então eu ainda vou estar na faculdade, então daqui 3 anos é fácil de você ver uma problemática sua se estendendo até daqui 3 anos, até daqui 2 anos. Sei lá, daqui 3 anos eu vou estar casada ainda, daqui 3 anos você não consegue se desgarrar. Se você pensar daqui 10 anos, tá tão longe que você também não consegue imaginar, que 10 anos meio que tudo pode, entendeu? 5 é esse lugar que é longe o suficiente para você sonhar e perto o suficiente para você imaginar. É esse lugar. Que lindo. E que lugar você está hoje, aos 72 anos? Aos 72 anos, eu estou pensando aonde eu vou estar com 77, daqui a 5 anos. Ou seja, os próximos 5 anos. Que delícia. E qual é o pensamento? Conta aí pra gente. Ai, não sei, tem passado algumas coisas de empreender, mas não tem nada claro. Eu tô naquele processo que eu estava falando lá. Pensar, perguntar. E uma coisa que eu ia falar algumas vezes e não falei, e tem a ver com esse momento que eu estou agora, que a gente foi criada num mundo em que vencer é vencer sozinho. Entendeu? É você, sei lá, você empreendeu, você foi uma grande executiva,
Você não pode compartilhar os seus problemas, você não pode compartilhar a sua dor, você não pode compartilhar seus medos, você não pode compartilhar suas inseguranças, você não tem um ombro para chorar, entendeu? Porque senão, então, você não é essa puta executiva que você falou que você era, porque você tá aqui falando que você tem medo, você tá aqui falando que você não sabe o que fazer, entendeu? E isso é uma grande balela, né? Você consegue ir para esse futuro, pensar em outros futuros, pensar em outras vidas dentro dessa sua vida, novas vidas dentro dessa sua vida, que você achava que tinha um ponto final, porque você está junto com pessoas. A palavra é junto com. Você está junto com pessoas. Se era difícil você vencer sozinho no século XX, eu diria que é quase impossível no século XXI. Eu acho que é possível para alguns gênios. E por que essa mudança? Porque o mundo é muito mais complexo. Porque o século XXI é extremamente complexo. Você não consegue, num mundo complexo, pensar as complexidades, entendeu? Então você precisa de vários pontos de vista diferentes do seu, porque é complexo, então você está vendo uma parte, a outra pessoa está vendo outra. O modo de você ter pessoas que estão vendo outras partes é estar junto com pessoas diversas. E Béia, você acha que isso tudo fica ainda mais intensificado, essa diversidade fica ainda mais evidente quando você é uma pessoa multipotencial, como você, né? Que exerceu tantas profissões, fez tantas coisas, isso te deu essa bagagem de você ter essa visão mais diversa? A multipotencialidade hoje em você, uma mulher madura, como ela chega em você? Como é que você consegue ver? Há vantagem ou há cansaço? Eu acho que fica meio quem veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Porque você tem várias potências, então você está interagindo com pessoas, lugares distintos. A partir do momento que você está interagindo, você então, com essas pessoas distintas e não a mesma pessoinha, né? Igualzinha a você, você conhece outras pessoas também e outros lugares também. Então, aí o que potencializa algumas coisas em você, né? E o inverso é verdadeiro, você também potencializa essas outras pessoas em outras coisas, né? Por exemplo, eu vejo que as pessoas meus amigos aqui, mais jovens, ou as plateias, quando eu palestro, vem às vezes umas meninas super jovens, assim, de 20 anos, elas falam, nossa, você me inspira. Daí eu fico pensando assim, o que uma pessoa de 72 anos inspira numa menina de 20 anos? Mas é isso, são potências diferentes. Ela também me inspira, eu também, né? Agora, se você fica num reduto, numa redoma, onde todo mundo é muito parecido com você, é muito difícil você se inspirar e muito difícil você ser inspiradora. Claro. Entendeu? Porque é igual, né? Então, é aí que eu falo que você precisa quebrar, assim, rasgar esse roteiro do tudo igual. Escrever outro, procurar outro, começar a procurar. A multipotência, ela não é uma coisa, não sei, ela não é uma coisa que você nasce com ela. Eu acho que ela é uma coisa que você experiencia. Até adquire, porque às vezes você nem pensou nisso, mas você, como mulher, por exemplo, a gente é obrigada a fazer tantas coisas. Eu, como mulher negra, hoje aos 52, e com essa bagagem tão longa, ao descobrir esse termo multipotencial, me deu alegria, porque para mim eu sempre senti aquele peso na alma. Eu nunca podia ser especialista. As minhas amigas brancas, ricas, elas eram médicas, economistas. Eu me formei em jornalismo, mas tive 12 profissões. Eu tinha que catar o que aparecia na minha frente. Aí eu descobria que eu gostava. E aí eu investia naquilo, até que uma outra coisa me chamava atenção, ou uma outra oportunidade surgia, e aí eu pegava e gostava e aprendia e tal. Hoje eu entendo que a minha capacidade, né, esse meu perfil para gostar de coisas diferentes me ajudou a transitar nessa
montanha-russa, porque se eu pudesse escolher, eu queria ser jornalista a vida inteira. Então, assim, não escolhi, aconteceu, mas eu gostei. E hoje, aos 52, eu não me arrependo um minuto de não ter continuado em Exato. redações. Me pergunta assim, o que que você faz? Eu falo coisas interessantes. Porque eu já fui de jornalista de TV, apresentadora de programa, até professora universitária, até escritora de playlist na Apple Music. Estou aqui na Alemanha fazendo 1001 corres. E tenho orgulho disso hoje. Mas no passado isso me cansava, né? Eu queria saber como é que foi para você, como é que é para você isso também. Mas assim, eu acho que é por isso que porque quando você tem essa experiência em várias frentes, o século XXI fica mais fácil, entendeu? Então, por isso que talvez você navegue bem quando eu falei, mas você não consegue viver sozinha no século XXI, porque é muito complexo, mas quanto mais você tem essa multipotencialidade, mais não é facinho, mas é mais fácil navegar no século XXI, porque você tem esse exercício do jogo de cintura, não é durinho. E para mim, essa história de não ser especialista, por muito tempo me passou como uma falha. Se eu fosse boa mesmo numa coisa, eu teria feito só uma coisa, entendeu? Porque mesmo, por exemplo, dentro da publicidade, eu fiz um monte de coisa. Eu não fiz uma coisa só. Mas eu via isso como uma coisa negativa também. E que, como você falou, depois só resultou em coisas super positivas, né? Mas tem um momento ali que você está vivendo aquilo que você fala, pô, tão mais fácil. O que você faz? Eu sou médica do ouvido, né? Eu só vejo ouvido, pronto, tá, né? Não é assim ver ouvido, ver a unha, ver. Não, vejo ouvido, né? E parecia mais fácil, né? A vida, assim. Para você foi a questão da cor, para mim foi a questão de sobreviver, assim. Eu me divorciei com os filhos muito pequenos, 2 e 4 anos. Então, era assim, como que você vai atrás? Isso aqui deu certo, aí você vai atrás. Aí agora não tá dando certo o outro. Então, eu também fui mudando numa necessidade de ser a head da família, né? De ser a dona da casa, de cuidar de tudo. Então, isso daí também, eu acho que me faz essa pessoa que eu acho que é o que esse século pede, né? Uma pessoa que consiga navegar em mais do que uma via. Tem jogo de cintura, se abre para o novo. Eu aprendo todos os dias. Eu também vejo isso. Eu falo, gente, que incrível, porque eu adoro esse tempo agora. Eu adoro viver no presente de hoje. Essa possibilidade de aprender, de falar mais línguas, agora com a inteligência artificial, né, que intensifica o nosso conhecimento. E se eu pudesse conversar com a Noêmia de 30 anos, eu diria para ela, não tenha medo dessa sua abertura, dessa sua multipotencialidade, porque ela vai ser muito útil para o futuro. Só que eu nem sabia que o futuro ia estar aqui, né? E você? O que você diria para a Béia de 52 anos, a idade que eu tenho hoje? O que você diria para ela se você pudesse conversar com a Béia de 52? Olha, quando eu estava com 52 anos, foi uma época muito boa da minha vida. Porque foi uma época de realmente, assim, colher, assim, esse trabalhão todo que eu falei, tinha atrás, anos e anos, assim. Então eu estava vivendo uma coisa assim, eu estava numa sociedade da agência, que eu estava num outro patamar, estava com um novo amor. Então tinha umas coisas assim que foram muito, muito bacanas. Eu acho que eu diria talvez coisas mais fortes talvez para a Béia de 40, assim, sei lá, que ainda estava muito presa nas fórmulas, né? Nas fórmulas do que é ser bem-sucedida, do que é um bom emprego, do que tem valor na vida, né? Sim. Eu acho que eu daria mais conselhos para a Béia, assim, de 40 do que de 50. Acho que de 50 eu já estava bem encaminhada, eu diria. E o que você diria para de 40, então?
dar um pouco menos de importância para essas regras, para esses caminhos tão pré-concebidos da sociedade, né? E olhar para as pessoas para as empresas, né, também, para iniciativas, digamos assim, olhar mais para iniciativas que fogem do status quo. Eu acho que essas iniciativas são as iniciativas que nos inspiram. E hoje você tem 72, e qual é o próximo sonho que você ainda não realizou? Ai, acho que um monte, né? Mas eu acho que eu tô agora, né, em agosto eu vou lançar o meu livro no Brasil. Ah, teremos livro. É o seu segundo livro? O primeiro livro? O segundo livro? Considero o meu primeiro livro. Eu vou lançar dia 20 de agosto em Brasília. Aí, quem é de Brasília, se liga, vai ser lá no Sebinho. E dia 24 de agosto, em São Paulo, no Bar Balcão. E dia 8 de setembro, aqui em Lisboa. Por que eu tô falando isso? Porque esse livro, ele conta o projeto 69, que são esses 2 anos que eu planejei ficar aqui. E depois de 2 anos, eu resolvi ficar. Então, vendi meu apartamento, não tenho mais nada no Brasil e moro aqui. E aí eu gostaria de fazer o livro. E esse livro chama Fui, Olha que delícia. né? Fui morar sozinha na Europa aos 69 anos. E agora eu gostaria de fazer o livro Fiquei. Olha, que vai vir depois do Fui. Depois do Fui. Isso é o pensamento de uma futurista, né? Termina um livro já sabendo que vai ter o outro, planeja direitinho. Imagina o que vai vir depois do Fiquei, hein? Todo mundo que me falou assim, quer dizer, todo mundo que eu conheço perto de mim que me falou que escreveu um livro, fala que termina pensando no outro. Então, acho que talvez o vírus de escrever seja bem forte, né? Que ele te pica e você já quer outro. Mas você fica realmente pensando. Tomara, porque eu vou querer muito saber todos os outros fiquei de novo e mudei agora para outro país, viu? Porque essa mulher não para. Que lindo, Béia! Adorei o nosso papo. Muito obrigada por essas reflexões. Béia fala devagarzinho, serena. Essa mulher elétrica, ela fala devagar. Gente, vocês não podem perder palestras da Béia. Bota o nome dela no Google, no YouTube, onde for, que vocês não vão mais desgrudar desta mulher maravilhosa, que vai, que volta, que foi. Espero que ela fique muito tempo com a gente. Muito obrigada. E espero vocês que estiverem em São Paulo, em Brasília ou em Lisboa, para o lançamento do livro. E que tem muitas reflexões, assim, muitas coisas do que a gente falou hoje, né? Porque foram as minhas reflexões caminhando aqui durante 2 anos. Então, tem muita coisa boa para a gente conversar. E este foi mais um Caos à Parte. Quando eu comecei a produzir esse episódio, eu estava pensando no meu pai, no fato de que ele viveu 52 anos, exatamente a idade que eu fiz neste mês de junho de 2026. Mas eu termino esta conversa pensando em outra coisa, pensando que o tempo não é apenas aquilo que passou. O tempo também é aquilo que ainda escolhemos viver. A Béia Carvalho, minha entrevistada, me lembrou que futuro não é uma data, é uma disposição, é uma curiosidade, é ser corajosa. Talvez seja isso que eu gostaria de contar ao meu pai hoje, que a filha dele chegou aos 52, que continua viajando pelo mundo, que continua curiosa, que continua começando, recomeçando e sendo multipotencial. E que aprendeu que a vida não se mede apenas pelos anos que temos, mas também pelos futuros que ainda somos capazes de imaginar e construir. Obrigada, Béia. Você me fez chegar a essa conclusão.
Feliz aniversário para mim e para todas as geminianas de junho e obrigada por estar aqui comigo em mais um Caos à Parte. Este podcast tem roteiro e direção de Noêmia Colonna, edição de vídeo, áudio e design para as redes sociais de Felipe Delfonso e um episódio novo por mês. Você pode ouvir ou assistir um Caos à Parte nas principais plataformas de podcast e no YouTube. Você também pode ouvir mais sobre o futuro da longevidade com mulheres acima de 50, 60 anos nos episódios 33 com a Suzana Neumann e o episódio 36 com a Nilda Lourenço. O Um Caos à Parte também está no Instagram. Segue a gente para ficar atualizada sobre os novos episódios e até o próximo Caos.